Foi de primeira, hein? Bom, então, gente, isso aqui, eu tinha isso pronto, de uma apresentação que eu fiz lá no Copa Star, basicamente é um enfoque um pouco diferente das complicações pós-vasectomia. Nós vamos ter uma aula de complicações de catarata, que o Renato vai dar mais na frente, que fala das complicações perioperatórias, né? O fato é que quando você tem. Peraí, não está andando. Não tá andando o slide? Peraí, rapaz. Está ouvindo o barulhinho? Tô ouvindo. Cadê o suporte técnico? Mana, pelo amor de Deus. Oi, oi, professor. Tenta apertar o Enter ou a barra de espaço. Os dois não passa? Das duas formas não passa? Deixa eu ver na barra de espaço aqui. Passa lá na setinha. Passou, beleza, passou. Pronto. Bom, então, é, no hospital de ensino, como é o nosso, é muito comum você ter uma baixa visual esperada no pós-operatório. Pode ser uma baixa visual transitória, um edema de córnea mais acentuado, um ponto muito apertado, pode ser uma ruptura de cápsula, mas quando a pessoa vai ficando treinada em cirurgia de catarata, e você tem uma cirurgia perfeita, uma cirurgia de 10 minutos, uma cirurgia tópica, que você já sai, o paciente já falando que está enxergando bem, uma córnea transparente, você já ganhou a cirurgia. Mas mesmo nessas situações, de vez em quando a gente tem uma decepção, né? uma surpresa desagradável. Então, eu montei essa apresentação com alguns casos que eu passei, alguns sufocos que eu passei, e o primeiro deles já mostrei numa reunião com o Remo, quer dizer, o Flávio já viu, a Patrícia, a Daniela, mas são situações que eu vivi e que eu acho que vale a pena discutir e tentar mostrar como prevenir e como tratar essas condições. Então, a primeira delas foi essa paciente de 83 anos, que eu botei aqui o peso de 41 quilos, porque ela era muito fraquinha. E eu estava muito preocupado com qual seria a repercussão até na saúde dela, pela fragilidade que ela passava para mim. Eu já tinha operado o outro olho há 2 ou 3 anos. Fiz uma cirurgia, então, no olho esquerdo, uma segunda-feira, uma cirurgia padrão, 10 minutos, tópica. E ela evoluiu assim, com 24 horas, e só para tentar, vida real, passar para vocês a situação, quer dizer, eu operei na segunda-feira, eu trabalho terça-feira numa clínica em Copacabana e tem uma outra clínica na Tijuca, então a previsão era fazer uma revisão na quarta-feira na Tijuca. Na terça-feira ela me liga, quer dizer, a acompanhante me liga, descrevendo um quadro de muita dor, de náuseas, de baixa de visão. E eu preso no servidor, naquele tumulto que está lá, e depois preso em Copacabana, pedi para ela ir à Tijuca, que era pertinho da casa dela, para avaliar. Lá ela foi vista pela Luciane e pelo Marcelo Cac, que são 2 sócios meus, e ele mandou para mim essa imagem, essas 2 imagens do olho dela. Então, ela tinha uma câmara muito rasa, com edema de córnea, uma pressão alta de 45, e ele tentou, o diagnóstico ficou, então, como glaucoma maligno, e ele tentou as medidas convencionais, com hipotensores tópicos e orais, midriáticos, pensou em fazer um IAG, mas não foi possível pelo edema de córnea e pela câmara rasa. E aí ele tentou encaminhar para algum lugar que pudesse fazer um manitol. Então, é isso que eu falo, uma pessoa idosa de 45 anos, para desidratar, para ter uma confusão, para ter uma oclusão na veia central pela pressão alta, isso me preocupava muito. Né? Ela acabou parando na Policlínica de Botafogo e foi feita a vitrectomia via paz plana com endectomia, que era o que eu tinha pensado que teria que ser feito mesmo. Né? Bom, o fato é que eu não me lembro de ter tido um caso desse, eu acho que é bastante incomum, é bastante raro. Aí eu fui pesquisar na literatura e achei de cara um relato de caso de 2019, com um quadro parecido. A única diferença é que que tinha demorado algumas semanas depois da catarata para aparecer o quadro de glaucoma maligno. Mas o que chama a atenção de interessante aqui é que ela
que nesse caso, isso mostra como é complexa essa condição, eles tentaram, primeiro, reverter com capsulotomia e iridotomia, tentaram uma primeira vitrectomia central que não teve sucesso e só respondeu com a vitrectomia, uma segunda vitrectomia e a hialodectomia, quer dizer, a remoção da hialóide anterior, com a zonulectomia e iridectomia. Então, a primeira lição que a gente pode tirar desse caso é que mesmo naquelas situações que você consegue reverter com o IAG, você tem que prestar atenção para romper a hialóide anterior, senão não vai funcionar. Continuando essa pesquisa, eu vi um outro caso, uma outra coisa interessante, na minha experiência, assim, na minha vivência, eu vi alguns casos de glaucoma maligno pós-trabeculectomia. Então, eu tinha um conceito de que era muito mais comum pós-TREC que pós-FACO. Mas quando você revê a literatura, você vê que não, que é muito mais comum pós-FACO. Então, nesse outro artigo, com 20 olhos, também que aparece, cujo quadro também se manifestou depois de algumas semanas de pós-operatório, chama a atenção que são pacientes realmente hipermétricos, com a média de 3 graus, mas, nesses casos aqui, alguns responderam facilmente com a ciclopegia, outros com manipulação na câmara anterior da lente, alguns com IAG e 5 com vitrectomia. E a coisa, embora seja rara, curiosamente não deve ser tão rara, porque tem um estudo que fala de variação sazonal do glaucoma maligno pós-catarata. Então, ele fala que é mais comum você ter isso no hemisfério norte no verão, porque você tem dias claros até às 9 horas da noite, do que no inverno, que escurece às 4 horas da tarde. E num outro estudo, que ele descreve o resultado pós-vitrectomia, um estudo retrospectivo, ele mostra também, mais uma vez, que quase 60% dos casos foram pós-catarata, enquanto que só 33% foram pós-trabeculé. Bom, a paciente evoluiu bem, muito bem. Aquelas minhas preocupações não se confirmaram, felizmente. Isso, no primeiro dia, estava com edema muito grande, com 2 semanas persistia algum edema, tanto que a imagem não está clara, a imagem do olho esquerdo, vocês estão vendo aqui, né? Mas você consegue ver que não tem uma alteração da escavação, não tem um edema cistoide, e ela acabou com visão normal de 20/25 depois de 30 dias. Mas me chamou a atenção, vocês podem ver aqui, a presença de líquido subretiniano, quer dizer, ela tinha uma degeneração macular relacionada à idade, uma DMRI, uma visão muito boa no olho direito, o olho já operado há 2 anos, e no passado recente, quando se detectava qualquer presença de líquido subretiniano, era igual a fazer tratamento com anti-VEGF. Eu imaginei falar para a velhinha, coitada, que ela, depois do sufoco que ela passou, teria que tomar mais 3 injeções no olho e ia ser um susto que podia matar a velhinha, né? Mas, graças a Deus, quer dizer, eu não quis fazer, não achei que tinha indicação, e ela é acompanhada há alguns meses e continua com a mesma visão. Então, seguindo nessas condições de baixa visual inesperada pós-catarata, uma das condições pode ser o DMRI. É claro que, quando se tem o conhecimento do DMRI, muitas vezes se opera já sabendo que vai esperar uma baixa visual no pós-operatório. O combinado não é caro, mas não é raro, quer dizer, não é tão incomum você ter uma surpresa. E eu estou aqui abrindo meu coração, contando para vocês todos os meus casos de estresse pós-cirúrgico. E esse aqui é uma paciente de 86 anos, sogra de um professor titular de medicina, meu amigo pessoal, que foi meu orientador de tese de mestrado. E ela, eu acompanhava há muito tempo, e ela teve uma piora da visão muito compatível com a catarata que ela tinha. Eu não fiz um pré-operatório muito bem feito, obviamente, porque eu, embora tenha olhado o fundo de olho, eu não percebi uma alteração significativa da mácula. Mas, no entanto, depois da cirurgia, uma cirurgia novamente sem qualquer intercorrência, ela me falou que a visão estava pior do que antes da cirurgia. Aquele susto, né, desagradável. Mas
Bom, felizmente, ela respondeu muito bem, melhor do que a gente costuma ver com a dose de ataque de carregamento do anti-VEGF, e ficou com 20, 25 de visão, e foi sendo acompanhada durante muito tempo, e perdendo ao longo do tempo, como a gente consegue, como a gente observa normalmente nesses casos, né? Então, trazendo esse tema para a discussão com cirurgiões de catarata, há sempre duas dúvidas em relação a como manusear a catarata e o DMRE. Então, são duas questões básicas, né? Se a cirurgia de catarata piora o DMRE, e diante de um quadro diagnosticado de DMRE, como é que vai ser o seu planejamento e sua expectativa numa situação de DMRI seca e de uma situação de DMRI exudativa? Então, levantando de novo, fazendo de novo um estudo bibliográfico, a gente vê que não é definitivo, não é, ainda há dúvidas, né? Tem esse estudo que mostra que não há, que há uma melhora da visão pós-catarata, sem aumentar o risco de progressão para a forma exudativa, embora ele encoraje novos estudos de mais tempo para confirmar essa afirmação. E tem um outro estudo da mesma revista que fala que, sim, há evidências de que a cirurgia de catarata acelera ou está linkada com a evolução para a forma neovascular do DMRI. O fato é que a gente tem que, uma vez diagnosticado o DMRI, passar para a pessoa que há a possibilidade dessa piora, porque realmente não é raro o paciente se decepcionar, ter uma surpresa ruim por conta de uma condição dessa natureza na mácula. Em relação à DMRI exudativa, muita gente, às vezes, desiste de operar por conta de uma má perspectiva de recuperação funcional da visão. Mas isso não é certo. Assim, você pode e deve operar um paciente de catarata. O importante de catarata com DMRI exudativa é só importante, e ele frisa aqui nesse artigo, que você tem que secar a mácula. Você tem que secar a mácula e tem que explicar muito claramente ao paciente o que ele vai esperar desse resultado. Eu já tive casos que têm com forma avançada que ficaram decepcionados com o que alcançaram no pós-operatório, mas tive muitos casos também que ficaram muito satisfeitos com a melhoria da visão de um modo geral, né? Então, tudo é questão de combinar, de explicar muito bem para o paciente. Outra coisa que deve ser lembrado quando você vai operar um paciente de catarata que venha sendo tratado com múltiplas injeções de anti-VEGF, é que há evidências de uma maior incidência de complicações perioperatórias. Então, você tem estudos que mostram maior incidência de ruptura de cápsula, maior incidência de migração de fragmentos de lentes e endoftalmite. E mesmo que você não fure diretamente a cápsula com a injeção, possivelmente você tem algum tipo de enfraquecimento da zona, ou às vezes você pode tocar a cápsula sem furar. Enfim, você tem que estar atento a essa possibilidade quando você for fazer uma cirurgia nesses pacientes que já foram injetados várias vezes. Uma outra condição de baixa visual inesperada no pós-operatório, e essa aqui é a condição mais comum, é o edema cistóide de mácula. Não o edema cistóide de mácula pós-ruptura de cápsula, isso aqui você já espera, mas eu estou falando daquela edema cistóide de mácula num paciente operado, cirurgia padrão, cirurgia impecável. E aqui mais um drama meu, foi um pediatra de 63 anos, é pai de uma colega de turma da Marcela, que está aí assistindo a gente. É uma cirurgia padrão, uma cirurgia tópica, o paciente ficou felicíssimo, eu coloquei uma lente premium, de foco estendido, 20/25 J1 no primeiro dia de pós-operatório. E aí nós fomos para a Tailândia. Viagem espetacular, Buda, aquela coisa de zen. Aí voltamos
tranquilão, assim, voltei tranquilão. Já com a outra cirurgia programada, que foi feita também sem intercorrência, só que no pós-operatório imediato ele estava com 20/60 nesse olho, no olho recém-operado, e 20/60 no primeiro também. A do olho recém-operado foi uma bobagem que foi resolvida, mas o do olho antigo, quando a gente fez um ACT, percebeu esse edema cistoide de mácula. O olho esquerdo estava normal e depois ficou com 20/20 sem problema. Né? Bom, eu optei por tratar só com Terolac e foi rapidamente para 20/20. E o segundo olho, depois de algum tempo, depois de algumas semanas, 6 semanas de pós-operatório, me aparece com 20/80 e esse baita edema cistoide, que também respondeu muito bem ao Terolac. O pessoal da Latinofarm ficou meu fã, porque eu elogiava o Terolac para todo mundo. Falei, que remédio bom, danado esse. Só que esse ficou bom. Resolveu, não voltou mais a ter problema de mácula. O edema resolveu de uma vez por todas. Né? Mas nesse outro caso, também uma cirurgia, um paciente de 72 anos, de fator de risco, ele tinha um diabetes 2 bem controlado, sem uma retinopatia aparente, usando metformina. Foi colocado também uma lente prêmio, uma cirurgia sem intercorrência. Com 3 semanas, ele vem para mim ansioso, que está vendo muito mal, tinha piorado muito a visão, com 20/70, um baita edema cistoide. Comecei anti-inflamatório, corticoide, triancinolona, que um mês, nenhuma melhora, um aspecto até pior do que o quadro inicial. Aí eu passei por o Osidex, respondeu muito bem, ele voltou a ficar animado, queria operar o segundo olho, segurei a onda, parei, esperamos mais, acabou operando cirurgia novamente sem intercorrência. Eu não tenho por hábito, e aqui depois eu vou falar um pouco mais sobre a questão da profilaxia com anti-inflamatório não esteroide, mas eu não tenho por hábito fazer isso em todos os pacientes, mas nesse caso eu fiz isso, eu fiz tudo que eu podia fazer para que não repetisse o quadro de edema cistoide, mas ele, depois de 5 semanas, percebeu uma piora intensa nesse olho recém-operado e uma ligeira piora no primeiro olho. O ACT do olho direito, o primeiro, já tinha um edema cistoide começando, o segundo olho, um baita edema cistoide, novo Osidex nesse olho esquerdo. Aí piorou o edema cistoide no olho direito, melhorou do olho esquerdo com o Osidex, novo Osidex no olho direito, melhorou o olho direito e depois de algum tempo, novo edema cistoide no olho esquerdo. Eu chequei tudo nesse paciente, dilatei, a lente estava no saco, bonitinho, não tinha nada que justificasse uma cronificação desse edema cistoide. Foi programado um novo Osidex nesse olho esquerdo, que ele não fez comigo, porque acabou mudando de médico. E, mais uma vez, agora puxando o tema, é a primeira causa, é a principal causa de baixa visual inesperada no pós-operatório de facoemulsificação. Pode acontecer em até 3 meses, mas normalmente 4 a 6 semanas. A questão do uso profilático, não há nenhuma grande evidência de que funcione, não há nenhuma posologia padrão. Tem gente que faz um dia antes, tem gente que faz 3 dias antes, tem gente que bota uma vez por dia, 3, 4, 5, enfim. É uma coisa que se sabe em relação ao tratamento, que isso parece realmente, embora nenhuma das evidências sejam muito, muito fortes, é que você pode funcionar bem com a AINE isolado. Parece que há um aumento, um melhor resultado quando se associa o AINE com o corticóide e parece que não funciona bem só o corticóide. É isso que também, na nossa experiência pessoal, a gente observa. Em relação ao uso do anti-VEGF, não há benefício nos casos não relacionados a uma doença de base, quer dizer, há benefício quando tem diabetes associado. E como nós vimos, o uso do corticóide intravítrea realmente pode ser muito bom nos casos refratários.
Tem esse artigo aqui muito interessante, que com, com uma base de quase 82 mil pacientes, 82 mil olhos, e ele mostra de interessante que a incidência na cirurgia não complicada de edema macular pós-catarata varia de 0,2 a 2,35%. E que as causas mais de base relacionadas seriam a membrana epiteliana, o diabetes, os pacientes que foram operados previamente de descolamento da retina e os pacientes que tiveram oclusão vascular venosa que estavam compensados. Né? Esses pacientes tiveram uma predisposição ao edema pós-operatório. Mas quando a gente vê em relação ao diabetes, mesmo os pacientes sem retinopatia diabética têm uma incidência de 2,15% de edema no pós-operatório. Em qualquer retinopatia diabética, vai a 7,27%. E nos casos de proliferativa, pode chegar a 12%. Quer dizer, o diabetes, de fato, é um fator de risco muito grande para o edema pós-operatório de catarata e cirurgias não complicadas. E aqui, e uma coisa que tem que ser lembrada é que aqueles pacientes que têm o seu controle metabólico usando a glitazona, que é o hipoglicemiante, eles podem ter um edema de mácula pelo uso da droga. Quer dizer, o uso da glitazona está relacionado de 5 a 15% de casos de pacientes com edema macular. E só de trocar essa droga, já resolve o edema. Então, isso tem que ser lembrado quando você estiver manuseando esses pacientes diabéticos. Né? Então, eu trouxe esse casinho aqui, que é do Rafael, do nosso ex-R4. No final da residência, ele operando muito bem, essa turma que saiu, estava operando muito bem. Ele operou os 2 olhos desse paciente diabético, mal controlado. Você vê que ele tem uma glicada de 8,4, mas não tinha edema macular prévio. E no olho direito ele fez um edema significativo, não no olho esquerdo, que não respondeu ao tratamento convencional, com ANE, com corticóide tópico, com corticóide periocular, mas respondeu muito bem ao anti-VEGF. Então, esses casos, para usar o anti-VEGF, você tem que estar com uma doença de base que dê um fundamento à sua utilização. Outra causa também comum de surpresa no pós-operatório da cirurgia não complicada são as doenças da interface vitro-retiniana. Aí seriam a síndrome de tração vitro-macular, a membrana epiteliana e o buraco macular. O buraco macular é mais difícil você não identificar no pré-operatório, é bem difícil, né? Mas as duas primeiras não são incomuns. E a membrana epiteliana, eu diria que é a causa mais comum de saia justa no pós-operatório da cirurgia não complicada. Você não perceber a membrana e depois ter que explicar ao paciente que não melhorou, que ele tinha alguma coisa na retina não identificada no pré-operatório. E quando você identifica a membrana, você tem 2 questões básicas. A primeira, se você identificar no pré-operatório, como é que você vai conduzir? Você vai operar uma combinada? Você vai fazer primeiro a catarata? E a segunda, que é realmente a razão da baixa inesperada, é se você não identificar no pré-operatório. Aí eu trouxe esse artigo aqui super interessante, um artigo do pessoal lá de Pernambuco, dos Venturas, com 952 olhos de 614 pacientes que foram avaliados pela biomicroscopia de retina no pré-operatório e que tiveram 4,9% dos olhos, alterações maculares não identificadas no exame de biomicroscopia e só identificadas no ACT. Quer dizer, são 7,2% dos pacientes e quase 5% dos olhos não foram identificados no exame pré-operatório de biomicroscopia
e que só foram no ACT, quer dizer, candidatos a uma surpresa desagradável no pós-operatório. E desse grupo, 3,3 tinham membrana herpes-retiniana. Você vê, ó, 0,7 tinham MRI, alguns tinham buraco lamelar e tinha um caso de buraco completo. Então, você vê que, pelo menos, você tem uma chance, mesmo num bom pós-operatório, de ter uma surpresa, de ter uma causa de baixa visual inesperada. Opa, peraí. E aqui um outro casinho meu, que eu não identifiquei. Às vezes não é fácil. Se você não fizer um ACT em alguns casos, vai escapar, pode escapar. E esse foi um caso com operado que teve uma baixa visual pós-operatório com metamorfopsia, foi operada, teve um ótimo resultado. E um detalhe importante é que a visão demora, às vezes, para chegar ao máximo. Quer dizer, ela continua melhorando depois de vários meses de pós-operatório. E aqui é um outro interessante artigo que fala como manusear, proposta de manusear nos vários cenários, na sua prática diária, as membranas herpes-retinianas. Então, aqui é um estudo com 99 olhos, de 94 pacientes. Um bom grupo de pacientes foram só acompanhados. Apareceu, para vocês, apareceu essa listinha verde também? Só acompanhados. Apareceu sim, doutor Derbal. Pois é, apareceu aqui, eu não fiz nada, mas apareceu, deixa quieto aí. Essa listrinha, professor, é alguém que está no iPhone e não está percebendo e está arriscando. É Então, tricolor. é só a pessoa que está com o iPhone prestar atenção para apagar o que fez ou não riscar mais. Tricolor, é Olha, tricolor aí, professor. Verde, Tricolor. vermelho, eu gostei. Tá apagando agora. Então, e aí você vê que alguns olhos foram só acompanhados. E uma coisa interessante, alguns olhos que tinham visão pior, deixa eu tirar aqui pior de 20/30, que optaram por operar só o faco, e que tiveram uma visão de melhor que 20/30 no pós-operatório e ficaram satisfeitas. E alguns pacientes com melhor de 20/30 no pré-operatório que preferiram fazer a vitrectomia por conta de uma metamorfopsia mais intensa. Então, na realidade, o ponto de corte da cirurgia é muito variável. Você pode operar com 20/30, 20/25, 20/40, 20/50. Vai depender da motivação do paciente, da queixa de metamorfopsia. E, em média, os pacientes operados com vitrectomia tiveram uma melhora de 1 linha em 6 meses. Um dado importante desse estudo é que não houve diferenças de operar precoce ou tardiamente. Isso é um dado importante porque, para quem não está habituado com membrana HEP, se assusta muito com isso, mas, na verdade, a membrana ela evolui muito devagar. Então, não precisa ter pressa em operar. Não há uma grande diferença se você retardar a cirurgia. Claro, se tiver uma membrana importante, uma baixa visual importante, deformando de forma muito intensa a retina, e você demorar a operar, isso pode ter uma consequência, mas não é o que a gente vê na maioria das membranas. E lembrar também que não é uma cirurgia totalmente segura, como toda cirurgia tem risco, claro, mas você vê, desses 99 olhos, 3, o que corresponde a 5,76, tiveram complicações cirúrgicas graves. Descolamento da retina, defeito central, edema macular persistente. Quer dizer, você tem que pesar tudo isso na hora de indicar a cirurgia. Então, para finalizar esse raciocínio em relação à membrana herpes-retiniana, se você identificar no pré-operatório, você vai e quiser fazer uma combinada, a questão vai depender muito da motivação do paciente, da intensidade da metamorfopsia. E aí, mas você pode fazer tranquilamente uma faco isolada e avaliar depois se vai fazer ou não a vitrectomia, dependendo da intensidade dessa membrana. Agora, se você identificar no pós-operatório, que aí ela vai estar associada a uma baixa visual inesperada, a um certo constrangimento seu com o paciente,
Ainda assim, você pode tentar, porque, como nós vimos antes, a membrana pode precipitar um edema cistoide. Você pode tentar uma conduta mais conservadora, com um anti-inflamatório, corticoide tópico, eventualmente o Osidex, e assim não fazer a vitectomia, ou pode partir direto para a vitectomia, que é uma cirurgia que tem risco, mas que você treinado e com os avanços que a gente tem na vitectomia, de lentes e de técnica, você tem uma cirurgia mais segura e com muito mais chance de êxito. A síndrome de tração mitomacular, como essa que a gente está vendo aqui, muitas vezes ela resolve sozinha, assim. E às vezes ela aparece depois de operado, assim, de um tempo de pós-operatório. Esse paciente foi um paciente meu que eu identifiquei antes, operei uma combinada e ficou muito bem. Eu tive uma paciente minha, um caso super interessante, que no pós-operatório, depois de um tempo, depois de alguns meses, ela apresentou uma tração dessa que resolveu espontaneamente e a visão voltou a 20/20. Enfim, mas é uma situação que você pode não perceber antes da cirurgia e também ser um motivo de constrangimento no pós-operatório. E existe aquela terrível complicação que todo mundo teme, que é a endoftalmite pós-operatória, que é uma baixa inesperada, terrível, assustadora de visão. E, na verdade, aqui vamos ter uma aula que a Aline vai dar depois, mas, na verdade, aqui eu vou discutir alguns pontos de prevenção dessa surpresa desagradável. Algumas coisas são consenso, que é você tratar previamente uma infecção prévia, como uma blefarite, uma conjuntivite, você ter uma excisão bem selada no pós-operatório, você usar uma máscara da forma adequada, você, enfim, que já tem estudos que mostram uma contaminação com agentes da flora do cirurgião. O uso do povidone tópico é um consenso, que realmente ele reduz a flora de maneira significativa, mas o uso profilático do antibiótico ele é questionável. É questionável. E aqui eu trago, para ilustrar esse questionamento e mostrar o quanto a estatística pode ser questionada, é um estudo antigo, de 1979, deixa eu mudar aqui o quadrinho em que fala de profilaxia de antibiótico para no pós-operatório da catarata, para evitar a endoftalmite. Ele analisa quase 46 mil casos de catarata operados por um único cirurgião, que usou injeção perioperatória de penicilina e colírios tópicos, né, colírio de clorfenicol e sulfa no pré-operatório, e identificou uma redução de 72% na incidência de endoftalmite. Essa observação foi confirmada num estudo mascarado, randomizado, com 6.618 pacientes. Então, você tem aqui um estudo mascarado, randomizado, afirmando que você teria uma redução de 72% na incidência de endoftalmite. Você vê como isso, ninguém vai fazer um negócio desse. Hoje em dia, a discussão é o antibiótico intracamerular. Como a gente sabe que a maioria das infecções são por gram-positivo, estáfilos e streptococcus, a moda ficou fazer vancomicina intracamerular, vancomicina no BSS. Isso foi feito em larga escala até que começaram a ocorrer umas complicações trágicas, que foi a vasculite retiniana oclusiva hemorrágica, uma reação de hipersensibilidade à vancomicina, que pode aparecer logo no pós-imediato, mas pode demorar alguns dias, inclusive simulando uma endoftalmite. Tanto que, em alguns casos, tem relato de terem feito mais uma injeção de vancomicina intraocular
para tratar essa suposta endoftalmite, e aí causando uma cegueira total, o paciente indo direto para não percepção de luz. Há relatos dramáticos de casos de você fazer a vancomicina num olho e não ter nada. Quando operar o segundo olho, você tem uma reação bilateral de cegueira, que os resultados são muito ruins. Os melhores resultados, com os poucos casos que conseguiram uma visão um pouco melhor, foram aqueles que tiveram associados a injeção de corticoide intravítrea. Mas você vê nesse estudo aqui de 2017, do Ophthalmology, nós temos 22% dos casos apurados, aqui são 36 olhos, de 23 pacientes, são 36 olhos, são vários casos bilaterais. Então, você tem 22% dos olhos sem percepção de luz. Você tem 56% dos olhos com glaucoma neovascular. É uma situação simplesmente devastadora. E aí nós temos aqui alguns casos com 20/40 e 20/70, que foram aqueles que fizeram a injeção de corticoide intravítrea, conseguiram alguma melhora. Mesmo assim, um dos três tem movimento de mão. Foram 3 pacientes e um deles ficou com a visão de movimento de mãos. Então, foi afastado a vancomicina e passamos a fazer a cefuroxina e a moxifloxacina. Novamente, estudos assim, trials randomizados, multicêntricos, como esse aqui, feito pela Sociedade de Catarata Refrativa da Europa, mostrou que você tem uma redução de 5 vezes na incidência de endoftalmite associada ao uso de cefuroxina intracamerular. E aqui nesse outro estudo do Ophthalmology também, um estudo gigante aqui com 382 mil pacientes que não foram submetidos, não fizeram a moxifloxacina intracamerular, e quase 315 mil fizeram. Vocês veem aqui uma redução significativa também na incidência da endoftalmite nos pacientes em que foram submetidos à injeção profilática do antibiótico. Então, teoricamente, eles têm uma base mais que justificada para você fazer esse procedimento. Mas tem esse outro estudo aqui do ano de 2019 que mostra em ratos uma toxicidade na retina com as 3 drogas. Então, a questão embora você tenha uma base estatística forte, como, aliás, nós tivemos naquele estudo de 79, será que vale a pena fazer injeção profilática? Eu trouxe esse tema, mas eu não faço. Eu trouxe só para passar para vocês essa questão. Então, para levar para casa, a baixa inesperada da visão o que mais surpreende, o que é a complicação mais comum nos pacientes, nos cirurgiões experientes. Eles já não têm quase ruptura de cápsula, ele vai ter uma cirurgia difícil, que ele vai saber e vai esperar uma baixa de visão, mas a baixa de visão inesperada é o que assusta o cirurgião experiente de catarata, né? Mas ela é frustrante, mas ela pode ser evitada com um pré-operatório bem feito ou pode ser prevenida. O OCT pré-operatório ele é uma ferramenta que pode prevenir muitas dessas chateações, né? E deve ser feito sempre que possível, embora na vida real você não consiga fazer em todos os pacientes. Mas ela tem uma indicação forte nos pacientes suspeitos ou de risco. Então, os diabéticos, os que têm DMRI. Você fazer um esclarecimento pré-operatório é muito importante nos pacientes com DMRI, diabetes ou doenças de interface vitro-retiniana. Mesmo aqueles pacientes que têm um PAN normal, que você não tem uma
você tem uma expectativa de recuperação total da visão. Eu acho que vale a pena você perder alguns minutos explicando essa doença de base e os riscos que essa pessoa tem. O uso de anti-inflamatório não esteroide no pré-operatório, que é muito usado, né? A maioria das pessoas fazem, né? Eu não faço de rotina, mas eu acho que vale a pena fazer, pelo menos nos casos de risco. Os pacientes diabéticos, os pacientes com MRI, enfim. Nesses pacientes, eu tenho feito, eu acho que vale a pena fazer. Os cuidados pré e perioperatórios não devem ser negligenciados, né? Você tratar uma infecção prévia, usar uma máscara de maneira adequada, usar o povidine tópico, fundamental. A incisão cirúrgica bem fechada, isso é muito importante, principalmente a gente falando com residente que quer fazer uma cirurgia sem ponto, às vezes usando uma lâmina já usada várias vezes e deixa uma incisão não tão fechada. E, na minha experiência, é a principal porta de entrada para as infecções, para as endovitomites que eu tenho, felizmente, raramente tratadas, né? Você identifica uma incisão que está vazando. Isso, possivelmente, na minha opinião, é muito mais eficaz e seguro do que você optar por uma profilaxia com antibiótico intraocular. Eu faço o antibiótico tópico prévio, que também não tem nenhuma evidência, mas pelo menos não faz nenhum mal. Então, pessoal, era isso aí. Eu vou interromper agora a apresentação e abrir para o bate-papo, para alguém quiser falar alguma coisa. Quem quiser pode escrever, de repente, alguma pergunta, enfim. Doutor Derbal, Ah, muito obrigado aí pela apresentação, foi excelente, apresentou vários casos clínicos e, assim, da vida real, eu acho que muita gente elogiando aqui no chat. Tem algumas perguntas, sim. O Aécio Dias perguntou quanto tempo de uso do Terolac no primeiro caso, quanto tempo você faz de Terolac no paciente. então, eu fiquei encantado com o Terolac, mas eu acho que funcionaria com qualquer um, né? Eu faço 3 vezes por dia, foi o caso dele, um mês. E teve esse resultado fantástico. Eu já tive outros pacientes que funcionaram muito bem também. Eu gosto da droga porque não arde muito o olho e bom que funcionou sozinho, sem precisar botar o corticoide. Mas eu não sei se foi ela ou se funcionaria igual com outras drogas. Certo. A minha maior dúvida, e aí se alguém quiser colocar algum ponto, alguma sugestão, é o porquê aquele paciente respondeu tão mal o segundo. Eu só identifiquei o diabetes. Se alguém tem alguma experiência com casos tão refratários, ou se alguma coisa faltou ser pesquisada, ou se o fato de uma lente prêmio, de alguma forma, poderia irritar o fato de ter aqueles frisos. Eu pensei nisso, mas não sei se tem nenhuma base. Poderia irritar a íris, enfim, sei lá. Se alguém tem alguma ideia, além do diabetes, o que poderia causar aquele quadro, parece crônico, que vai ter que usar, não sei por quanto tempo o Dex. Alguém tem algum comentário a fazer? Júnior, então, em relação a gente tem esse dilema, né, sobre em quem que a gente vai fazer OCT, se a gente vai conseguir disponibilizar para todo mundo ou não no pré-operatório, né? E se a gente vai adotar como rotina fazer esteroidal tópico antes ou não. Eu acho que esse caso, né, do paciente que você pensa que assim, de repente evoluiu pior relacionado à lente premium, eu acho que o paciente da lente premium ele depende de uma mácula mais saudável como um todo para adquirir um conforto visual, né, uma qualidade de visão. Então, acho que esse é o paciente que você tem que ficar mais rigoroso em termos de identificar as questões retinianas prévias, né? Então, acho que dentro de tudo o que a gente vai tentar oferecer, seria um paciente que realmente precisa de um OCT pré-operatório, né, para a gente poder dividir em grupos. Assim como,
na questão de selecionar quem que a gente vai fazer anti-inflamatório não esteroidal, a gente selecionar os pacientes com diabetes, que são um grupo que tem um risco relativo muito maior do que o global, né, de pacientes pré-operatórios de catarata para o desenvolvimento do edema macular cistoide. Então, acho que são os grupos, né, de maior risco de problemas no pós-operatório, seriam os das lentes multifocais e dos pacientes com diabetes. Você vê que nesse paciente, eu no segundo olho, eu tive cuidado de usar o pré-operatório, o anti-inflamatório, né? Não adiantou nada, mas eu também acho que tem que fazer, todo paciente de risco tem que fazer o ACT, sobretudo se for botar uma lente premium, que é um investimento muito alto, né? E tem que fazer. É bom você chamar a atenção disso, porque eu não coloco lente premium em paciente com DMRI, mesmo o DMRI sob controle, com drusas iniciais, eu não boto. Eu não boto em diabético. Esse diabético que não tinha nada no fundo de olho, eu botei, mas se tiver qualquer alteração retiniana, por menor que seja, eu não boto. Eu procuro ser criterioso, porque realmente é uma dor de cabeça desnecessária. Você tem um paciente decepcionado, faz um investimento desse e fica decepcionado depois, é uma dor de cabeça que não compensa de jeito nenhum. Doutor Aderbal, nós temos outras perguntas aqui. Uma fala dos análogos das próstatas glandinas em pacientes glaucomatosos, se no pré-operatório é um fator de risco para edema macular cistoide e quanto tempo você suspende, se você suspende no pré-operatório. A gente costuma suspender no pós, na verdade, né? Essa pergunta é muito boa, cara. Tem essa dúvida. Eu não tenho suspendido, mas eu tenho uma experiência com a paciente, cara, que me marcou. Ela usava, eu não suspendi, ela operou e ela teve edema cistoide nos 2 olhos e só melhorou quando eu parei a prostaglandina. Quando eu troquei a droga, ela melhorou do edema cistoide. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. O Paulinho que estava aí, o pessoal do glaucoma talvez tenha uma... Mas você não tem suspendido, então? Não, eu não tenho suspendido. Nem no pós, nem no pré. No pós-operatório eu suspendo durante um tempo. Na verdade é o seguinte, no pós eu suspendo, no pré não, no pós eu suspendo, até porque eu vou reavaliar a pressão, porque normalmente tem uma redução importante da pressão e você vai ter que recalibrar essas drogas, né? Então eu suspendo e se tiver uma outra droga em uso, eu mantenho a outra droga e depois reavalio qual vai ser qual vão ser os novos medicamentos. Certo. Júnior, deixa eu só falar uma coisa. Lá no IBOL, o pessoal do glaucoma, eles suspendem sempre. Eles suspendem por 6 meses a prostaglandina em qualquer paciente que vai operar. E realmente tem tido ótimos resultados. Ninguém faz edema macular. Então, assim, é uma norma do grupo do glaucoma do IBOL. Você falou do edema macular, da posição da lente. Geralmente, quando a lente está no sulco, está tocando o corpo ciliar, está irritando ali, o corpo ciliar faz um movimento anterior, não faria aquele edema macular, você teria mais uma reação na câmara anterior. E em relação ao anti-VEGF no edema macular, eu tenho tido excelentes resultados no pós-operatório de pacientes que têm uveíte, quer dizer, ele já tem uma alteração de permeabilidade vascular ali, e ele faz o edema de mácula e ele não pode usar o corticoide porque ou tem glaucoma ou aumenta a pressão, então funciona muito bem com anti-VEGF. Eu tenho ótimas respostas com anti-VEGF. Mas, Dani, então eles suspendem 6 meses antes de operar a catarata? Não, depois. Depois. Por exemplo, a Maria Vitória Moura Brasil, que faz os meus pacientes todos de glaucoma, ela falou, Dani, 6 meses. Isso é regra. É o grupo de IBOL e realmente funciona bem. Então, eu acho que tem que ter... Eu não sei, eu não tenho feito esse prazo, mas eu tenho suspendido no pós-operatório mesmo, sobretudo depois dessa experiência com essa paciente. E tento reajustar a droga sem a prostaglandina. Doutor Aderbal, uma outra pergunta do Eduardo aqui, se você tem alguma experiência com o uso de inibidor da anidrase carbônica, geralmente o mais usado é o Azopt, em caso de edema macular cistoide.
Olha, eu usei em alguns casos de retinose pigmentar. Eu tive até pacientes que subjetivamente falou alguma melhora, mas que na prática não observei nenhuma melhora. Assim, o resultado é muito pouco animador. Cara. Eu não tenho, e em caso de edema cistoide pós-fasectomia, zero. Zero, nunca usei e não tenho motivação, prefiro usar os outros. Né? Certo. Oi, Júnior. Porque é usado realmente nos casos de retinose pigmentar e é sempre usado junto com o Nevanac. Por isso que eu perguntei, para saber se você tinha alguma experiência. Pois é. Né? Em outro tipo de doença, né? Outro tipo de doença. O Júnior, é só uma perguntinha para amarrar. Você falou no DMRI exudativo e catarata que existem alguns trabalhos que mostram que pode piorar, né? Operar antes de fazer o anti-VEGF. Então, é padrão fazer o anti-VEGF? Existe alguma possibilidade de se fazer uma primeira aplicação e fazer a catarata e depois existe algum estudo ou fazer durante a cirurgia de catarata? O que você utiliza como padrão? Você primeiro trata a DMRI exudativa ou você pode alternar? Eu estou com um caso exatamente assim no consultório. Então, seria indicado alternar ou fazer antes? São dois aspectos. O primeiro é que tem que secar a retina. Você pode secar com uma única injeção, mas não pode ser feita no mesmo momento. Eu acho que é melhor você fazer antes, secar essa retina, de preferência até fazer um OCT para ver se secou mesmo. Ou então, acho que o ideal seria fazer as 3 aplicações. Mas, dependendo do caso, se você tiver muita pressa, enfim, por qualquer motivo, pelo menos uma para secar. Uma para secar, a ideia é essa, eu ver como responde, porque ela está com uma baixa de visão grande, então eu pensei, bom, ela pode melhorar pela catarata, ela já vai ficar feliz, e a gente, concomitante, tratar a DMRI. Isso pensando de uma maneira otimista, né? Porque fazer as 3 aplicações sem melhorar a visão, porque ela tem uma catarata grande, eu falei, está arriscado ela ficar desestimulada, né? Aí, então acho que vale a pena fazer uma e tirar a catarata, porque se você tirar a catarata com ela ativa, você vai piorar e a paciente vai ficar decepcionada. Então você tem uma chance de... E se você operar e a retina estiver seca, você pode ter uma super bom... Já tive casos assim, muito bom resultado. Então, claro que depende de como está essa mácula, mas você pode ter um bom resultado, surpreendente até, mas tem que secar a mácula. Tá certo. Doutor Derbal. Tá, eu vi que tem muita gente assistindo a aula, cara. É muita gente. Parabéns aí, palestrão. Obrigado. Muita gente elogiando aqui, pessoal das antigas, pessoal dos residentes atuais, está todo mundo elogiando. Doutor Derbal, uma pergunta sobre do Lucas, se após aquele caso que você fez a vitrectomia, se retornam sinais de glaucoma maligno? Não, nunca mais. Você vê, eu não sei quem é que já teve caso. Eu estou vendo que está o Paulinho aqui, o pessoal tem gente experiente no... eu nunca tinha tido um caso desse, né? E o que acontece ali é que você tem um direcionamento anormal, anômalo para a cavidade vítrea e você acaba empurrando. Eu não sei exatamente por que aconteceu tão rápido. Houve um bloqueio ali. Então, eu imagino que talvez algum resíduo de metilose tenha ficado na cirurgia. A pupila estava muito fechada, porque eu usei carbacol no final. E essa metilose com o carbacol deve ter, de alguma forma, o direcionamento errado do tumor aquoso para o vítreo empurrou para frente. Mas uma vez que você tira isso, que você tira a hialose posterior, você resolve para sempre, não tem como voltar isso. Tem como voltar isso. Certo. Um Júnior, aspecto... Oi? Leiria de Fortaleza, tudo bem? Leiria, rapaz, que prazer ter você, que honra, rapaz. Que coisa boa. Em primeiro lugar, parabéns pela aula. Excelente, obrigado. Fez um levantamento maravilhoso. Eu queria só fazer uma questão. Já que vocês trabalham muito em hospital público, a dificuldade de até mesmo o controle das patologias nos casos dos diabéticos. Você tem usado
no pós-operatório imediato, você terminou a cirurgia limpa, o paciente tem um edema macular diabético, você faz uso de triancinolona subconjuntival, intravítrea, ou não usa esses agentes? Porque nós sabemos que toda cirurgia é um agente inflamatório. Já que vocês, um público com baixo recurso, muitas vezes vem uma cirurgia para ser operada e muitas vezes esse paciente tem um edema macular diabético. Logo após a cirurgia, você faz uso de triancinolona ou qual é o anti-inflamatório, o cirurgião faz? O que é que você age? Então, lá nos servidores, a gente tem, por incrível que pareça, é mais fácil fazer um ACT nos servidores do que na clínica privada. Aquela coisa de convênio autorizar. Então, lá, os pacientes diabéticos que têm um risco, alguma retinopatia identificada no pré-operatório, eles são avaliados pelo ACT e muitas vezes é feito antes o Avastin, que tem Avastin à vontade lá. Tem também Lucente, a gente consegue Lucente e Ailia, mas então não é raro a gente fazer antes do pré-operatório, antes de operar esses pacientes diabéticos, o que tem risco, que já tem um edema prévio, fazer o anti-VEGF prévio. De rotina, se o paciente não tiver um edema prévio ou não tiver um edema no pós, a gente não faz o corticóide intravítrio, não. Até porque, se tiver no pós, a gente faz o anti-VEGF como primeira opção. E vai deixar o corticóide só naqueles casos mais crônicos, né, que responderam pior ao anti-VEGF. Excelente, Júnior. Muito obrigado. Obrigado a você pela presença. Doutor Aderbal, o doutor Maurício Pereira levantou uma questão interessante aqui, que em casos de edema macular persistente, que ele avaliaria a possibilidade de um resíduo cortical por UBM ou ACT anterior. Achei interessante. Primeiro, Maurício é meu camarada, meu professor me ensinou a fazer vitrectomia, rapaz. Esse cara é muito bom. Mas então, a cirurgia foi realmente muito, muito limpa, cara. Não tinha nada de massa, nada. E quando eu fui fazer a injeção quando eu fui fazer o Ozurdex, eu dilatei bem a pupila e fiz uma revisão de tudo, da posição da lente. Tudo muito, muito limpo. Assim. Eu não tive essa motivação de pedir um IBM porque eu conseguia ver tudo, e tudo totalmente limpo. Então, ainda estou aguardando alguma sugestão. Quer dizer, na verdade, esse paciente não é meu mais, mas eu continuo intrigado o que eu poderia fazer para que ele parasse de fazer o Ozurdex no acompanhamento. Eu que agradeço, Júnior. Obrigado pelas palavras aí. Parabéns. Prazer, meu amigo, te ver. Júnior, me ouve? Escuto sim, Vitor falando. Então, o Felipe está me ouvindo, teu irmão? Desculpa. Acho que tá, Felipe. Então, na verdade, Felipe, eu até dei uma aula na SBO ano passado falando exatamente sobre isso, sobre DMRI, catarata e quando operar ou não, e aproveitei então para fazer um estudo sobre isso e verificar o que a literatura fala. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia ela teria ela desencadearia uma cascata de inflamação, né? Uma resposta endócrina metabólica ao trauma. Mas procurando na literatura e vendo algumas meta-análises, o que eu vi lá quando eu preparei essa aula é que, num primeiro momento, parece que há uma resposta inflamatória maior, mas, na verdade, o que os estudos mostram é que não há uma piora significativa da membrana com a cirurgia. Mas também, ao mesmo tempo, não se tem uma certeza que, operando a catarata, no longo prazo, esse paciente tem uma melhora da qualidade de visão. O que se percebe é que, num primeiro momento, ao fazer a cirurgia da catarata, num primeiro 6 meses, no primeiro ano, um delta T mais curto, você melhora a qualidade de vida desse paciente. Mas não se sabe se no longo prazo, com essas injeções que a gente vem fazendo, se a cirurgia de catarata precoce ou mais tardia seria melhor para o paciente. No meu entender, de modo resumido, é que operar esse paciente mais precocemente, ou seja, operar esse paciente em vigência de uma membrana, você melhora a qualidade de visão dele por um tempo. E eu acho que garantir a qualidade de visão dele no longo prazo
é muito difícil, mesmo com as injeções. Então, eu acho que se a gente puder dar 1, 2 anos de qualidade de visão melhor, eu acho que faz sentido. Então, operar a catarata dele, Felipe, eu não acho nenhum pecado, não, fazendo as injeções. E aí eu também levantei se fazia concomitante ou não, isso eu posso até depois dar essa aula aí no grupo. Mas eu acho que operar a catarata dele faz sentido na medida em que você melhora a qualidade de visão dele no curto prazo. Beleza. Então, acho que é isso, né? Aderbal? Oi? Vai falar é Thiago, seu amigo aqui do Rio, tudo bem? E aí, Thiago, como é que você tá, rapaz? Tudo jóia. E aquele paciente sumiu, rapaz? Oi? Aquele paciente sumiu. Então tá bom. Você então, mandou. Tá bom. Eu vi o seu primeiro caso aí, e eu tive 2 casos lá na clínica, caso da minha irmã, da doutora Gisela, e lentes premium também com edema, fez o uso do colírio, não melhorou, fez o Ozurdex no olho, abriu o quadro no outro olho, também de edema, enfim, um custo alto do Ozurdex, e decidi por fazer corticoide via oral, 40 miligramas. Foram 2 pacientes, os 2 melhoraram. Os 2 pacientes melhoraram. Mas por quanto tempo? Quanto tempo de corticoide? Isso. 3 semanas. 3 semanas. Poxa. Paciente sem comorbidade, mas eu fiquei na dúvida em fazer novamente o Ozurdex. Ele fez o Ozurdex, 3 meses depois ele voltou com edema. No outro olho, o mesmo período, ele tinha feito um Ozurdex, retornou com edema, já tinha feito tratamento tópico. E até uma nova aplicação de Ozurdex, eu decidi por fazer o corticoide. E não voltou mais? Ele já tinha referido, em uma semana ele referiu melhora, fiz o ACT lá na clínica, e já com uma melhora importante. Persiste até hoje. Já parou o corticoide, já tem 2 meses que ele parou, 3 meses que ele parou o corticoide via oral e não retornou. Não voltou mais. Então só compartilhando aí uma possibilidade. Beleza. Obrigado. Doutor Aderbal, sem comentários, aula excelente, todo mundo elogiando muito aqui. Você mostrou casos da vida real, coisas que a gente que trabalha com cirurgia, a gente quer assistir. Então, assim... Não, eu acho assim que... Pé direito. Cada caso desse que eu passei para vocês, assim, eu não sei se eu passei a emoção que eu vivi, né? O estresse. Assim. O pessoal que é mais novo vai ficar muito tempo sem dormir direito quando tiver as suas complicações, que não tem como não ter. Apresentar então, assim no computador... Vida real mesmo, sufoco, saia justa do dia a dia. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Estamos abertos à discussão. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então acho que... Então é a primeira, né? Chegamos a quase 200 pessoas na aula hoje, assim, a gente teve um probleminha com o link ali, mas eu acho que foi um sucesso. A aula realmente foi muito boa para a gente que trabalha com cirurgia. É sempre um prazer escutar você falando aí para a gente, e hoje não foi diferente. Parabéns para vocês de novo, Bruno, pela sua iniciativa. A Lana, que sempre salvando a gente aqui, foi ótimo. E semana que vem é a Marcela, né? Falando de Londres para a gente, sobre o VIT posterior. Semana que vem temos um convidado internacional falando direto de Londres aí, então... Casos de humor, gente. Legal. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado pela força aí. Obrigado.